Olá, caros ouvintes. Já vou começar o episódio porque assim, é velocidade, não tem que parar não, tem que ir rápido, porque assim, a gente tá muito devagar nessa manhã e quinta-feira e começou o dia. Quer dizer, o episódio sai na quarta, né? Então hoje é quarta, não é quinta. Mas ó, calma. Hoje é quinta-feira pós-feriado. Então, assim, uma quinta-feira com cara de segunda, respeitem minha lerdeza hoje, tá? Por favor, tô me reorganizando aqui. E por que começamos o episódio assim, Cintia? Qual é o tema de hoje? Gente, hoje a gente vai conversar sobre elas, essas pessoas que são tão odiadas, desqualificadas pela sociedade, zoadas, motivo de piada. As pessoas que são consideradas lerdas. Vamos falar de gente lerda hoje? Vamos. E se você não sabe se você é uma pessoa lerda ou acha que não é uma pessoa lerda, esse programa é para você, porque vamos aqui categorizar o ser humano de um nível bem fácil, porque é isso que a gente faz, a gente julga. E Foda-se a ciência. Tava assim, né? Que horror. Brincadeira, gente, imagina. Vamos lá. não é isso que a gente faz. Se você já ouviu a gente, você sabe que a gente não faz isso. Se é a primeira vez, já se lascou-se, porque é isso que a gente faz sim. E é isso, sem lerdeza. Vamos lá, agilidade, rápido, todo mundo sentindo pressão. Ô, Bruno, você tá classificado no rol das pessoas lerdas ou das pessoas agitadas? Você pode repetir a pergunta porque eu apertei a Siri aqui, ela começou a falar comigo, eu não sei nem se saiu o meu áudio. Olha a lerdeza Você tá, começando já. tá classificado em qual lado da história? Você tá no grupo das pessoas lerdas ou das pessoas agilizadas, agitadas e tal? Nos dois grupos, Cintia, nos dois. Porque eu tenho coisas que eu acho que eu sou lerdo e eu tenho coisas que eu acho que eu sou muito. Puxo muito as coisas pra fazer muito rápido e aí classifico as pessoas como lerda. Mas nesse que eu acho que eu me classifico como lerdo é muito porque eu. Às vezes eu preciso entender as coisas com muito mais informação do que simplesmente. Quando alguma coisa é muito importante pra mim, sabe? Eu preciso entender mesmo. Eu gosto de realmente me enfiar a cabeça e eu demoro pra entender aquilo, porque eu fico perdido, fico meio lerdo. Mas você não tem tipo, sei lá, nos seus grupos de amigos e tal, você não é a pessoa que tem fama de lerdo. Não, no grupo de amigos não. Eu tenho a fama da Não. pessoa impaciente, talvez, sendo honesto aqui. Olha, muitas pessoas falam que eu sou agitada, que eu sou. Ah, sei lá, que eu sou agitada, né? Enfim. E agilizada nas coisas e tal. E eu acho que eu sou, e às vezes eu sou agoniada, já não beira nem mais o agitada, sabe? Eu, tipo, quero que seja logo, que, tipo, enfim, eu sou a típica pessoa que fica nervoso com o velhinho andando na rua, sabe? Sim, eu sou essa pessoa. Que eu fico ali, tipo, ai meu Deus, sabe aquela coisa clássica que quem chama os outros de lerdo é a pessoa que fica impaciente com os outros andando num ritmo diferente na rua, sabe? Eu Tipo, acho muito bom. Eu pensei nessa frase também e o velhinho entra nessa categoria. Mas eu queria dizer que não se cabe só ao velhinho, né? Tem muito jovem aí. Você é o jovem tem que acabar. Choque de cultura sempre esteve certo. E então temos todas as idades que andam lerdo na calçada. Então você é aquela não pessoa. é exatamente, não é sobre velhinho, entendeu? É Não, sobre não é. pessoa que, né? Que anda Outra, como se não tivesse nada. Vou andar aqui isso porque minha vida é este momento de agora e foda-se. E é tipo, não, já tô ficando irritada aqui, ó. E a vai se tipo pra pessoa fora, vai. Esse é o que episódio. desce na escada rolante, e aí quando ela sai da escada rolante, ela para na frente da escada rolante pra pensar pra que lado ela vai, e as pessoas atrás dela ali meio quase causam um acidente. Isso Não, não. Isso aconteceu ontem comigo, o ódio está aqui dentro ainda, intrínseco, e eu vi que isso ia acontecer, porque eu vi a pessoa lerda na minha frente, e eu tenho que ser honesto, a minha sensação foi de empurrar a pessoa. Eu não empurrei porque vivemos numa sociedade onde não se faz isso com ninguém, mas eu vi isso tecido acontecendo, sim. social, Demauro, tem que Exato. cuidar. Mas a escada rolante é um exemplo ótimo, porque tem o lado lerdo e tem o lado da pessoa não saber. Você parar no final da escada é lerdeza. Não tem como não ser. Porque é o senso lógico ali, o negócio automático. As pessoas vão morrer na escada rolante se você parar. Agora tem gente que classifica. Por exemplo, duas pessoas que são amigos ou um casal, tá um do lado do outro, bloqueando a escada na esquerda. Onde a escada na esquerda, se você é um paulista, você sabe que se você bloquear ali, a pessoa vai matar você. Você não para. Porém, isso é um ensinamento também, não é só lerdeza.
Tem gente que é lerda, que fica na esquerda, mesmo sabendo que não é para ficar na esquerda. Agora, a maioria das pessoas é lerda porque não sabe. E aí não entra numa categoria de lerdeza, né? É falta de conhecimento. Mas ó, aqui em São Paulo, você ficar do lado esquerdo, parado na escada, equivale a você atravessar a rua sem olhar, entendeu? Você pode ser atropelado a qualquer momento mesmo. Porque se tem uma... Paulista pode não respeitar milhões de coisas, mas esse lance da escada... E assim, se você fica parado à esquerda, vai ficar alguém atrás de você bufando, tipo... ai, sabe? Porque a pessoa quer passar, entendeu? Tem uma pressa, né? E aí eu queria entrar nisso também. Eu acho que eu comecei a entender que essa minha agilidade toda era agonia quando eu comecei a entrar em contato com outras culturas, né? Viajar, trabalhar em outros lugares e tal. E aí eu lembro que uma vez... Eu tava em Minas, eu tinha um cliente lá, um escritório, e eu fui para dar uma palestra num evento desse escritório. Então, sabe quando aquele bate e volta, você vai de manhã, volta no final da tarde, né? Tá bom. Aí eu cheguei de manhã, acompanhei o evento deles, que era uma sequência lá de palestras e tal, eu só ia palestrar depois do almoço. E aí, vamos sair para almoçar, o escritório ia pagar um almoço num restaurante lá, X, super legal, de BH e tal. Aí chegamos no restaurante, todo mundo na mesa, a equipe inteira, acho que era um treinamento para lideranças, então estavam todos os gestores, os sócios do escritório, o coordenador, administrador do escritório e tal. E vai, e aí assim, meia hora a galera ainda tava escolhendo o prato e eu já tava ficando agoniada, porque paulista, a gente almoça em 35 minutos, já almoçou, já tá voltando pra vida, né? Aí tá, não sei o que, sei lá, 40 minutos depois, todo mundo pediu os pratos, não sei o que, né? Aí vai, nada desses pratos virem, meu Deus do céu, e todo mundo de boa, trocando ideia e tal, dando risada, e eu ali meio agoniada e tal, lá. Aí veio o prato, sei lá, quase uma hora depois. Aí vai todo mundo almoçar no ritmo, sei lá. Aí almoça. Aí pede o cafezinho, o docinho. Eu sei que já era 2h30 que a gente tava lá. Eu já tava... Sabe quando você sente que você tá passando mal, assim, o coração meio agoniada? E aí eu falei para um dos sócios que estava sentado do meu lado, eu falei, nossa, né? Querendo ser... Nossa, eu tô um pouco preocupada, né, com o horário e tal. Ele falou, Cíntia, nossa, relaxa, sabe? Isso aqui é um evento nosso, tá tudo bem. A gente volta, continua, sabe? Vamos curtir, é um dia, sabe? Um dia relax aqui da equipe, não sei o quê. Ah, não, tudo bem. Então, tipo, nossa, vamos voltar 3 horas da tarde, né? E que foi o que aconteceu. No fim das contas, eu fiz a minha palestra meio correndo, porque eu tinha o horário do voo pra voltar, mas, né? E depois disso, todas as vezes que eu fui pra Minas, eu reparei muito isso, assim. Pelo menos, né, não dá pra generalizar, claro, mas o mineiro, o almoço, ele respeita, ele não vai igual a gente, correndo, desce, come no restaurante que é mais rápido, porque não sei o que, né? Cara, ele é uma pausa mesmo, ele vai sentar, comer devagar, conversar e tal. E aí que eu comecei a olhar pra esse lance de ser lerdo ou não, de um jeito diferente, sabe? Porque essas pessoas, na minha visão... Hoje, né, não é que elas são lerdas, é a gente que é muito agoniado, que engole a comida, que atropela o almoço. Mas enfim, queria falar, pode comentar e depois eu queria falar dos 3 tipos de gente lerda pra gente já lembrar de exemplos. Eu tive esse entendimento de pessoas lerdas também nessa categoria de não ser lerdo, do paulista que ser... O paulista ser o lerdo, na verdade, por achar que a vida tem que ser tão rápida assim, mas é muito difícil de se classificar isso, porque também não é lerdo ser você querer agilidade, né? Mas é uma agilidade não saudável. Eu lembro quando eu estava aprendendo a dirigir na Irlanda, porque lá a carteira do Brasil não é válida, né? Você tem que tirar de novo. Então, eu lembro eu estava tendo a aula, como adolescente novamente, né? E aí eu estava numa rotatória, e aí eu, como um bom paulista, fui e avancei na rotatória. E aí a minha instrutora falou pra mim que tinha um carro na rotatória. O carro estava longe, estava do outro lado da rotatória e tinha entrado, sabe? E aí a coisa foi, se tiver um carro na rotatória, eu tenho que esperar, não é pra entrar. Aí o meu cérebro pensou, essa pessoa nunca dirigiu no Brasil, porque no Brasil, se você não entrar na rotatória, você vai ficar ali pra sempre, com os carros atrás de você, empurrando você pra entrar na rotatória. Então, se você escolher... Exato, se você escolher não entrar, não tem jeito, eles vão fazer você entrar na rotatória. Mas como é justamente isso...
Ali não é preciso você fazer isso, porque as pessoas dão mais preferências, elas dirigem mais devagar e tem muito menos carro do que São Paulo. Porque até se você estiver dirigindo fora de São Paulo, você tem menos veículos do que tem em São Paulo. E São Paulo acaba sendo na direção esse local em que você não existe regra, e aí você não seguir essa regra da loucura, você já é classificado como lerdo, porque você não está nesse ritmo exatamente do almoço, de ter que fazer em 20 minutos. Você tem 1 hora de almoço, é para você não correr, é para você não se matar, é para você ser lerdo, porque é o momento para você ser lerdo. Mas a gente pode ficar aqui dando exemplos a vida inteira, o que seria maravilhoso esse programa, porque desabafar nessa coisa é maravilhosa. Vamos lá, Cintia, os exemplos que você tem, as categorias, né? Vamos classificar o ser humano. Eu vou pegar essa categoria que eu vi num vídeo da B. Ruiz, que, enfim, é uma menina jovem e tal, e ela fez um vídeo sobre isso e achei legal a classificação dela. Então, ela pegou o seguinte: primeiro tipo de lerdo é o lerdo por natureza, que é aquela pessoa que é mais devagar, mais zen, mais de boa, sabe? Que você fica o tempo inteiro, vai minha filha, vamos, não sei o que, a pessoa tá ali, sabe, meio, não sei o que, ali no mundo dela e tal, que é aquele lerdo inocente, né, que tem aquela inocência e tal, enfim. Me vem várias pessoas na cabeça. Aí tem o segundo, que é o lerdo por opção, que é a pessoa que evita certas situações pra poder ter paz, sabe assim, que ela fala, não vou, porque eu não quero me estressar, uma escolha dela, né, diferente do outro que é meio, tá ali e tal, ela fala, não vou me estressar. Por exemplo, não vou nesse restaurante lotado, que eu vou passar raiva, quero comer devagar, vou em outro lugar e tal, então escolhe. E tem o lerdo de propósito, que é a pior pessoa do mundo. Que é aquele que a gente não sabe se tá se fazendo ou se é assim mesmo, sabe? Que você fala, não é possível. Será? Não. Tá zoando. Não é, né? Então tem esses 3 tipos. E aí, eu lembrei de... A gente faz a nossa viagem, né? Lá, eu e minhas amigas todo ano e tal. E nós somos em mais ou menos 10, é sempre 10, 12 mulheres, né? Um monte de gente. Então, cada uma tem um perfil, cada uma tem um ritmo. Mas, assim, a gente tem as que são mais agilizadas, a gente tem as que tem outro ritmo e tal. Então, eu sempre brinco com elas, né, que tem o perfil de cada uma. Chegou no restaurante, tem 2 que já chegaram na frente, já estão agilizando a mesa para 15 pessoas, já pegaram amizade com o garçom, já tudo acontecendo ali. Tem a outra que nem chegou ainda no restaurante, sabe? Tá tipo, ué, mas vocês já saíram? Ai, nossa, achei que a gente ainda ia tomar um vinho aqui, sabe? Como assim? E tal. Enfim, tem esses perfis. E aí tem uma das meninas que a gente sempre brinca, assim, já foi motivo de briga no grupo, mas hoje, né, assim, é motivo de... que ela... Sei lá, a gente tá conversando na mesa e já é difícil conversar com essa galera, porque são 10 pessoas falando ao mesmo tempo, assuntos cruzados, aquela confusão, né? E aí, se você começa um assunto, por exemplo, você tá conversando com ela, falando assim, sei lá, que delícia essa carne aqui, né? Eu comprei no açougue aqui do bairro, eu descobri essa semana que o meu açougueiro é croata, gente, ele é da Croácia. Nossa, aí ela tá lá, né? Nossa, da Croácia, meu Deus, tal. Aí a gente, isso aqui é Croácia. Aí já vem outra e fala, tipo, cara, o melhor cigarro de fumo artesanal que eu fumei na vida é croata. Quando eu estive na Croácia, nossa, foi o melhor cigarro. Aí daqui a pouco ela vira e fala assim, seu açougueiro vende cigarro? Sabe, tipo, ela... ela corta um pedaço, assim, isso acontece muitas vezes, muitas. Tipo, a gente tá falando um negócio, já mudou de assunto e aí ela junta as 2 coisas e aí você fala, cigarro no açougue? Não, amiga. Ué, mas aí ela, depois que a gente entende que ela... E aí ela sempre fala que quando ela tá conversando, a pessoa fala um negócio, então, por exemplo, a pessoa tá lá falando, do açougueiro croata. Aí ela, sei lá, ela lembra da viagem dela, quando ela foi pra Alemanha. E quando ela volta pro assunto, ela já perdeu, sabe, esse pedaço, assim. Ela já, enfim, porque ela vai viajando. Então, ela fala, nossa, quando alguém tá falando uma coisa,
tipo, muito séria pra mim, assim, por muito tempo eu fico até preocupada, eu fico me forçando a ficar ali no assunto, porque pra eu dar esse salto, perder totalmente o que a pessoa tá falando, e quando eu volto, eu não sei mais, eu assim, tipo, como é que a gente tá falando de fumo num assunto que era de açougue, sabe? Mas isso também porque ela tem TDAH. E aí eu queria, daqui a pouquinho, falar um pouco sobre isso, assim, como a gente também, às vezes, confunde esses perfis, né, da pessoa que tem um outro ritmo, que se distrai no assunto, ou tem gente que se encanta com um certo assunto, né, e começa a viajar naquele e perde o que tá rolando aqui e tal. Como a gente confunde isso com déficit de atenção e, enfim, acho que é legal a gente falar um pouquinho também, mas daqui a pouquinho a gente fala. Eu queria classificar, porque, na verdade, eu quero jogar um termo para esse tipo de... Quando acontece isso, né? Porque acontece com a gente também. Eu lembro, foi uma viagem também, e tinha 2 pessoas ali que, de forma simplória, podemos classificar como pessoa lerda, porque era justamente... Tinha um grupo de pessoas que era o grupo já chega, já quer pegar a mesa, e o outro grupo estava ali olhando para as paredes, andando. Das pessoas... Ele andava, ele nem percebia que a gente parava, assim, sabe, no local. Ele ia embora, ele continuava indo embora quando ia na frente. E aí, quando ficava atrás, o que acontecia? A gente ia embora e ele ficava para trás, porque ele ficava na loja olhando as coisas e ficava... Não tinha como não ter essa pessoa perdida no grupo. Mas eu tenho essa amiga e é muito legal quando a gente está contando história, porque acontece exatamente o que você descreveu com essa sua amiga. E como eu vejo que ela não é uma pessoa lerda, ela é uma pessoa que o cérebro dela fica ligado o tempo inteiro, ela não consegue prestar atenção numa coisa só. Se você vê que a história está demorando muito, o cérebro dela já vai embora. Você consegue ver na cara dela, sabe? Que ela já começou a pensar no que ela tem que fazer amanhã, no que ela tem que fazer depois. E aí o que a gente classificou é o modo avião. Quando o seu cérebro entra no modo avião, é a melhor expressão, que é exatamente. Aí, às vezes, eu tô contando uma história, eu vejo que ela entrou no modo avião, eu paro, assim, ela olha pra mim e eu falo, você entrou no modo avião, né? Daí ela dá risada, assim, aí ela volta e a gente continua a história, porque é exatamente isso. O seu cérebro entra no modo avião e você não consegue mais focar no que tá acontecendo ali. E ela é uma pessoa, assim, que acontece às vezes. E é engraçado porque, às vezes, ela fala... Será que eu sou meio lerda por não prestar atenção? E tipo, não, você é tão foda nessas coisas específicas que te dão prazer, que te deixam feliz. E quando você tá contando a história, você fica tão excitado contando essa história. Talvez o excitado seja aplicado de forma diferente aqui, né? Mas enfim, deu pra entender? Sim. E como que é também isso de você ser uma pessoa lerda para algumas coisas, mas não ser pessoa lerda para outras coisas, porque o que te dá prazer, geralmente você não é pessoa lerda, você é aquela pessoa que está em cima, que fala, que participa e que tem interesse em ouvir mais sobre aquilo, né? Você não entra no modo avião quando alguém está falando de um assunto que te interessa muito. Quanto também a gente que fica nessa coisa, nessa pressa, nesse ritmo, a gente se cansa mais e curte menos as coisas, né? Esses dias eu tava cozinhando e eu fico muito agoniada quando eu vejo alguém cozinhar, que, sabe, a pessoa, sei lá, corta a cenoura no comprimento, assim, corta em 2, depois corta em 4, né? Aí fica lá, ao invés dela cortar os 4 de uma vez, ela vai um de cada vez, sabe? Isso, tipo, eu não gosto de ver gente cozinhar, porque eu vou ficando agoniada. E aí, esses dias eu tava cozinhando e tava ouvindo um podcast que o Bruno me indicou e tava, sabe quando você tava super envolvida ali e eu meio que cozinhando gente, por que eu estou cozinhando com pressa, né? Não tenho nada pra fazer na sequência, não tô com... Tipo, corta o negócio devagar, porque eu queria ficar prestando atenção no podcast também e tal, enfim. Então... o que eu aprendi, eu já falei isso aqui, né, no podcast, eu sempre fui muito agitada com as coisas, quero fazer tudo ao mesmo tempo, quero ganhar tempo, otimizar as coisas, então se dá pra descer só uma vez pra resolver os problemas, desce, não... E aí eu fui percebendo quanto isso gerava ansiedade na minha vida, na minha rotina, e o quanto aquilo, sem perceber, né, eu ia tornando o meu dia meio ansiogênico, assim, sabe? As coisas, eu tenho que pegar essa meia hora que eu tenho aqui de intervalo, resolver um monte de coisa e tal. Então, eu comecei a olhar muito para isso, assim, pro quanto essa agilidade toda que a gente tem, nossa, pessoa desenrolada, não sei o que, né? O quanto isso também pode ter um lado ruim.
E como, quando a gente tá nesse lugar mais agitado, a gente quer impor o nosso ritmo para as outras pessoas. Porque, no fundo, quando a gente classifica alguém como lerdo, é porque a gente colocou a nossa velocidade para as coisas como base, como referência, e quem, né, tá abaixo daquilo é lerdo, quem tá acima, nossa, é muito... E não tá certo, né? Assim, as pessoas têm os próprios ritmos. Mas, né, quando você vive em sociedade, você entra muito nesse lugar de querer impor o seu ritmo. Então, lembrei de um outro exemplo. Eu tenho um amigo que é super agitado e agilizado nas coisas e tal. E ele tem uma amiga que tá sempre com a gente, assim, no grupo, que tem um ritmo totalmente diferente dele. E ele se fala, porque a fulana é lerda, porque a fulana não sei o quê. Nem sei se vou chamar, hein, porque você é muito devagar, não sei o quê, e sempre vive falando e tal. Só que o que eu percebo? Que ela é essa pessoa, sabe? Que curte as coisas, que faz as coisas ali no tempo dela, que... E ele fica ali tentando impor, né, essa velocidade, assim, não sei o quê, que, tipo, não é o perfil dela, gente, não é o ritmo dela pras coisas. Eu fiquei pensando como a gente iludiu os nossos ouvintes, né, achando que a gente ia chegar aqui e jogar na cara da gente, você é lerdo sim, está classificado que você é lerdo e diga sua irmã é lerda, sua irmã é lerda, assim, pode falar que ela é lerda, né? E como nós dois que podemos... Eu tinha nas minhas notinhas aqui, eu coloquei a classificação como gente sacudida. Essa é uma expressão, será que é só paulista ou será que ela é brasileira? Não sei, não, acho que é só daqui, né? E de como existe essas duas, simplificando, dois grupos, né? O grupo ágil, o grupo lerdo, e como, na verdade, um tem que aprender com o outro, né? Porque tem momentos, sim, que você é muito lerdo e puta que merda, você tem que ser um pouco mais ágil, especialmente na escada rolante. Mas até o andar na rua, eu já me deparei, às vezes, andando na rua muito rápido, e aí fiquei parado atrás de um grupo e pensei, por que eu tava andando rápido naquele momento, sabe? Por que tinha que andar rápido todo momento? E eu lembro de andar e começar a olhar os prédios em volta, sabe? E eu vejo como isso virou um hábito depois dessa coisa, de prestar essa atenção. Lembro até de trazer para terapia de... Eu me sinto em momentos conectados comigo mesmo quando eu vejo que eu estou andando devagar na rua e estou observando os prédios em volta, assim, as fachadas e a construção, porque exatamente, eu não estou simplesmente correndo ali, eu estou devagar, prestando atenção no que está acontecendo em volta e sendo essa pessoa lerda, porque eu já me deparei também de pessoas parando atrás de mim e bufando porque não conseguia passar, enquanto eu estava sendo lerdo na calçada. Pode reparar que quem anda rápido na rua ou tá olhando pro chão ou tá olhando só pra frente, né? Quem normalmente tá andando mais devagar é quem tá olhando pro ambiente, tá vendo onde tá. Isso é um processo de se pensar, né, gente? De autoconsciência mesmo. A gente, com a correria das coisas e tal, né? Você entra no metrô, você já entra com a sua cabeça cheia de coisa, do teu dia, do que você vai fazer, não sei o quê, né? E aí você tá ali, quando você vê, você tá seguindo o ritmo da rua, né? O ritmo que a rua tá te impondo, olhando pro chão, com a cabeça toda voltada por problemas. Aí você olha assim e fala, nossa, tem um café aqui, nunca reparei, né? É novo? Tipo, não, já tá lá há 3 meses, você passa lá 3 meses, você não viu porque você tava nesse fluxo aí todo louco. Então, essas minhas amigas que, né, entre aspas, são as lerdas, são as que veem as coisas mais legais, são as primeiras a ver que a lua tá linda hoje, porque elas, né, estão no mundo também de um jeito mais presente. E aí a gente cai nessa coisa da presença, né? Quanto mais agitada eu tô, quanto mais fazendo 1000 coisas, né, 1000 tarefas e sendo super produtiva eu tô, no meu caso, tá, gente? Vocês podem refletir sobre vocês. Menos presente eu tô. Porque se eu tô lavando a louça já pensando que eu tenho que pôr a roupa pra bater na máquina, depois terminar o livro, a aula tal, que faltava meia hora pra terminar, né? Eu não tô no meu presente. Eu tô futuralizando, tô na próxima atividade e tal, e isso tá gerando ansiedade, tá mexendo com o meu corpo, né? Agora, a pessoa que é a lerda é a que tá na tarefa de fato, tá ali no processo, né? Enfim, então tem esse lado que eu acho importante da gente olhar também. Eu lembro, temos um episódio sobre meditação, né, que, com o Renato, eu lembro que depois daquele episódio eu fui fazer um curso com ele, não só sobre
isso envolver meditação, mas como também, depois de fazer esse curso com ele, depois de pesquisar mais sobre o tipo de meditação nele, né? Da presença, de você estar presente, de você focar no que está acontecendo agora, o quanto... Realmente, às vezes eu me pego pensando o que tem que fazer amanhã, como é que isso vai impactar o mês que vem, não sei o quê. Tipo, mas e agora? O que você consegue fazer agora, exatamente agora? E eu vi esses dias uma expressão que eu até mandei pra você, Cíntia, não sei se eu vou me recordar exatamente como falava, mas falava que eu não vou lembrar, que droga. Vamos trazer o tópico que você continua falando e vou achar aqui que eu te mandei a mensagem. Porque eu achei muito legal como essa expressão traduz... Vou achar aqui. Esperem aí, já vem em um segundo. Quando a gente fala dessa coisa de presença, você não faz uma atividade que você gosta, que você tem prazer com pressa, tentando ser ágil. Então, sei lá, o Bruno escala, gosta de escalar e tal. Você não vai escalar correndo, tipo, não, quero, sabe, vamos, o mais rápido possível aqui, porque depois eu tenho que trabalhar e tal. Não é assim que a gente faz as tarefas que a gente gosta, que a gente tem prazer, né? Tipo... vou ver, só tenho meia hora, vou ver um filme aqui correndo em meia hora. Não, né? Você quer curtir aquilo, você quer ouvir com calma, você quer lembrar um pouco disso também. Eu acho que, às vezes, a gente tem uma rotina que tá tão insatisfatória que a gente quer passar essas atividades o mais rápido possível pra ver se essa parte ruim do dia, ela acaba logo. Essas tarefas chatas, essas coisas chatas... E aí, quando você só tem tarefas chatas e coisas chatas no seu dia, você passa o dia inteiro tentando fazer com que esse dia acabe logo, que essas tarefas acabem logo. E é triste chegar a essa conclusão, né? Assim, perceber que você tá correndo com seus dias, querendo que eles passem logo, porque você não faz nenhuma tarefa que te dê prazer, nenhuma tarefa que é legal pra você. Obrigado por enrolar o ouvinte. E também trazer algo importante, mas eu não achei a frase. Me perdoe se eu joguei isso aqui e deixei você com vontade. Vou tentar trazer a frase aqui do que eu lembro mais do sentimento, né? Mas o que a frase diz muito é sobre essa parte do você ficar pensando no futuro e etc. E de como ele diz que como a gente pensa no passado é algo que não existe, né? É só uma memória que a gente traz do que aconteceu. E o que a gente pensa no futuro, na verdade, se você observar, ele gera sentimento na gente. Pensar no futuro gera sentimento. Ou alegria, ou ansiedade, ou medo, ou seja lá o que for. Mas se você pensar bem, a única coisa que a gente tem nesse momento é o sentimento. A gente vive por causa do sentimento. Não, você tem que fazer uma tarefa, gera um sentimento. E ele toca muito nesse ponto, que a única coisa presente mesmo, o único jeito de estar presente é você observar o seu sentimento, porque o seu sentimento é a única coisa que agora. existe. O agora é o sentimento. Não é nem o pensar na tarefa, eu tenho que tomar café agora. O café continua sendo uma ação, o sentimento é o que está trazendo isso. Como o sentimento é o seu momento mais presente de verdade. E como focar nele, não focar nele, mas o quanto, quando você fica nesse atarefado, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, fazendo tantas coisas, você não consegue prestar atenção em nada, só no que você precisa fazer, você chega no fim do dia completamente exausto, sem realmente ter... Se você pensar, você nem lembra o que você fez, e se você pensar, nossa, você fez tanta tarefa, você fez tanta tarefa, mas são todos os dias assim, né? Todos os dias fazendo tanta tarefa e se sentindo tão feliz por ter feito tudo. Como é que tudo isso aconteceu? O que você realmente observou ali em volta? E é claro, não dá para viver só observando, mas é como exatamente como ser não só o paulista, como não ser só essa pessoa que tem que fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e consegue também observar e sentir mais o que está acontecendo e pausar às vezes, sabe? Para respirar até uma forma de se pensar ali. E a gente não pode esquecer, quando a gente está agitado, ansioso, futuralizando e tal, enfim, né? Ou quando a gente está na própria tarefa, no presente, fazendo as coisas e tal, a gente corporifica essas emoções, né? A gente cria tipo uma memória corporal de como a gente se sente. Então, se você tá ali almoçando com pressa, porque depois você tem que passar não sei aonde, resolver não sei o que, o que vai ficar de memória para você é a sensação corporal. Aquele coração meio disparado, aquela respiração curta, aquela agonia e tal. É isso que vai ficar de memória. E aí, com o tempo, o seu cérebro vai fazendo esse link de almoço com essa sensação agoniante, sabe?
Nossa, tem que ir porque tem um sono. E aí, quando você senta pra almoçar no domingo, que você não tem nada pra fazer na sequência, que você tá de folga em casa, você continua com essa sensação e você almoça em 10 minutos no domingo. E a gente faz isso com várias coisas na nossa rotina. Sabe, banho. Você sempre toma banho correndo durante a semana que você tá atrasado, não sei o quê. Aí, no sábado, no domingo, você podia tomar seu banho com calma, curtir o seu banho, você... Então, a gente vai criando uma memória para o nosso corpo, que é uma memória ansiosa, com esses efeitos da ansiedade. E nem preciso falar, né, que a ansiedade é o mal do momento e vai continuar sendo, porque a gente vai entrando nesse ritmo sem se pensar. Chega uma hora que essa bomba estoura, né, que dá ruim. Inclusive, já temos um episódio sobre ansiedade, estará na descrição desse episódio. E aí, queria trazer essa ideia, né? A gente já falou sobre impor o nosso ritmo para os outros e por que o nosso ritmo que é o certo, né? E eu queria falar dessa coisa do TDAH, né? Que é importante a gente entender também. Então, déficit de atenção e de hiperatividade, ele é muito mais fácil de diagnosticar na infância. Então, a gente sabe, né? O filho de fulano, hiperativo, né? Tem TDAH, não sei o quê, toma Ritalina, toma remédio, porque o menino já é muito agitado e tal. A gente, enfim, escuta muito isso, assim, né? Na vida adulta é muito mais difícil, porque a gente vai confundindo esses sintomas, essas características do TDAH com lerdeza, com falta de atenção, com descompromisso, com... enfim, com várias coisas aí. O que acontece, gente, é que assim, o cérebro de alguém que tem déficit de atenção, ele, sei lá, quando eu que não tenho esse diagnóstico, ou o Bruno, né? Quando a gente pensa alguma coisa, as áreas do nosso cérebro, elas vão ascendendo numa certa... vão, né, se ativando numa certa sequência. Então, eu penso... ou eu tomo um susto, a minha amígdala vai acender, aí depois não sei o quê, né? Tem uma sequência ali. No cérebro de um TDAH, isso acontece ao mesmo tempo. Então, ele tem várias áreas acendendo. Quando eu falo acendendo, eu quero dizer ativando, né? Ativando ao mesmo tempo. Então, quer dizer que ele vai absorver as informações de um jeito totalmente diferente e muitas vezes desorganizado mesmo, ou com vários fluxos acontecendo, né? Vários pensamentos ao mesmo tempo. É muito normal quem tem déficit de atenção falar que parece que tem 1000 vozes na cabeça, tem sempre 1000 pensamentos acontecendo ao mesmo tempo, não tem silêncio, a cabeça dele tá sempre... E às vezes ele tenta se apegar a um pensamento e aí ele às vezes entra em hiperfoco e tal, porque ele tenta grudar ali em um pensamento, em uma atividade, enfim. Então ele tem uma questão física mesmo, ele tem um cérebro que tem um funcionamento diferente da maioria das pessoas. E aí tem 3 coisas que a gente leva em consideração quando a gente pensa num diagnóstico de TDAH, que são desatenção, hiperatividade e impulsividade. Todo diagnóstico, a gente vai deixar um link de um teste aqui na descrição do episódio para vocês, se vocês quiserem fazer, se vocês quiserem ver, enfim. Mas claro, né? Se você acha que você, ouvindo a gente, acha que você pode ter TDAH, procure um psiquiatra, mas que seja especialista nisso, porque o TDAH, ele tem várias características e sintomas que se confundem com outros problemas, com ansiedade, com bipolaridade e tal. Então, se você vai num psiquiatra que não tem experiência com TDAH, ele pode se confundir e enfim, te dar um diagnóstico que não vai ser correto, enfim, né? Então, só falando aqui dos 3 itens, a desatenção, né, tem a ver com essa coisa do TDAH ter uma atenção diferente, né? Ela vai aparecer para eles, principalmente quando eles têm que fazer um trabalho chato, repetitivo, burocrático, que a gente que não tem TDAH acha chato e tudo, mas a gente tá bom, vai, vamos fazer aqui. Para eles, não vamos fazer aqui. Às vezes eles têm incômodo físico, sabe? Dói o corpo, a cabeça, ele não consegue, dá dor de cabeça, dá não sei o que, né? Parece que o corpo dele inteiro reage àquilo, né?
Por outro lado, quando ele tá fazendo uma atividade prazerosa, né? Então, uma situação que é muito intensa para ele, que é desafiadora, uma coisa nova, isso não acontece. Aí ele entra em hiperfoco. Então tem um vídeo, não sei se vocês já viram, faz um tempinho já que rola na internet, que eles filmam um menininho que tem TDAH na frente do computador assistindo uma aula de matemática. Ele fica mexendo na cadeira, girando na cadeira, aí ele fica, sabe, mexendo a perna e tal, ali, enfim. E aí depois eles filmam ele assistindo, acho que um desenho ou alguma coisa que ele gosta. Ele fica ali parado, sem se mexer por, sei lá, 40 minutos, assim. Que é o hiperfoco do TDAH, né? Quando ele tá, de fato, numa atividade que ele gosta, enfim, ele mergulha ali e não sai mais. É louco essa característica, porque a gente... Tem muita gente que fala, né? Ah, mas quando tá fazendo lá, jogando videogame, fica lá 4 horas. Tipo, é sem vergonhice isso daí e tal. Não é assim. É hiperfoco em atividades que gosta. E às vezes, gente, não é o hiperfoco o de vocês, assim, que, ai, nossa, eu fiquei lá vendo a série a tarde inteira. Não. Se ele se envolve numa atividade que ele gosta, ele pode passar, tipo, 2 dias, assim. É um negócio bem, né, enfim, sem comer direito, sem, sei lá. Só reforçar que eu fico feliz que você falou de procurar um profissional, porque no que você vem dizendo ali tem vários pontos em que eu me identifico, como a maioria das pessoas se identifica, né? Como o nosso cérebro nunca fica quieto, sempre tem alguma coisa acontecendo, e quando você acha uma série maravilhosa, sua vida simplesmente acabou, porque você vai só assistir aquela série. Mas não quer dizer que eu tenho TDAH, só quer dizer que isso também acontece com as pessoas, né? Como é importante também buscar um profissional, porque é sempre complicado. Ó, eu tenho alguns amigos com diagnóstico, né, de TDAH. O que eu percebo é que os que se dão melhor, né, com o diagnóstico são os que ficam atentos a criar ferramentas deles mesmo, assim, né, para conseguir executar as coisas, né? Então, sei lá, eu tenho um amigo que tem TDAH, que é um consultor, trabalha com vários projetos em várias empresas. Então, tem muita informação acontecendo. Ele tem que fazer muita coisa chata, né? Que são essas coisas que... E ele toma medicação lá, então ele tem um acompanhamento mesmo há bastante tempo. E ele cria ferramentas para estudar da melhor forma. Então, sei lá... Ele tem uma mesa de trabalho, uma escrivaninha em L, né? Porque ele tem uma parte que são só as coisas que não ficam no computador, né? Então, se ele tá estudando, ele deixa os livros todos ali abertos, ele desliga o computador e fica virado para lá, olhando para aquilo. Essa parte é em frente à janela para ter uma luz boa, para facilitar. Então, ele foi criando ali um jeito dele conseguir fazer os estudos que ele precisa no tempo que ele precisa, porque ele é a típica pessoa que lê 7 livros ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque ele tá lendo um negócio, abriu uma aba ali, tipo, ele vai procurar o outro livro e vai ler. Então, só que ele consegue conciliar, é uma das pessoas, assim, ele é extremamente inteligente, muito bom no que ele faz e tal, mas tem esse preço aí, né? Ele vai se sacrificar e vai ser bem mais difícil para ele, mas ele tem as ferramentas dele. Essa minha amiga que eu tava contando para vocês a história do açougueiro da Croácia, ela tem o diagnóstico também. Ela é uma excelente profissional, excelente, super criativa e tudo. E eu tenho certeza que ela tem lá as ferramentas, né, que ela usa para lidar com as coisas, porque ela é muito boa no que ela faz e tal. Então, ter o diagnóstico não é um sinal de que, putz, agora está tudo perdido e tal. Você vai ter que se conhecer, entender onde pega mais para você e criar aí jeitos de lidar com isso. A segunda coisa que a gente olha, então, a primeira é desatenção. A segunda é essa hiperatividade, essa inquietação física. Que é essa coisa, o hiperativo, gente, eu tenho paciente que tá na sessão, tá tremendo a perna aqui, que a tela fica assim, sabe, balançando, então a atividade tá chata, a pessoa fica ali, levanta, senta, não sei o que, né? Tem uma coisa física, né, o corpo o corpo fica inquieto, o corpo não tá bem, não tá confortável naquela atividade, então
muitas vezes a inquietação física é um jeito da gente perceber um sintoma, da gente entender que tem alguma coisa acontecendo ali. E a última é a impulsividade, que é a dificuldade de esperar, o TDAH ele tem uma impulsividade muito maior para as coisas, sabe? De vai, faz, não sei o que, compra, não aguenta ali, né? Ter o ritmo normal das coisas, enfim. A questão, eu acho que do diagnóstico, do teste, de tudo, é que assim, talvez você esteja ouvindo a gente e pense, nossa, acho que eu tenho isso daí, não sei, hein? Pode ser e tal. Já tem gente que escuta e fala, cara, tá me descrevendo. A vida inteira eu senti tudo isso e a vida inteira as pessoas me chamavam de burro, de lerdo, de não sei o que e tal, zoavam. O quanto esse diagnóstico é importante ou não pra você? Você, Demauro, se você fosse diagnosticado como TDAH, eu não acho que essas características na sua realidade são um problema pra você. Né? Você é um cara que tem um fluxo de estudo legal, que consegue se concentrar nas coisas que você gosta e não gosta de fazer, que trabalha, você é funcional. Então, é um diagnóstico que não, sei lá, não serviria muito, assim. Ah, tá bom, Bruno tem déficit de atenção. Né? Agora, tem gente que perde funcionalidade mesmo na vida, né? Não consegue estudar nada, porque não consegue passar de 2 páginas sem se perder. Já tentou 1000 técnicas, mas não consegue de jeito nenhum sentar na frente do computador e se concentrar ali, porque o cérebro já... Então, enfim, é um processo de se olhar e, se for o caso, buscar, assim, um profissional especializado para fazer o teste. Eu vejo que eu tive momentos da minha vida em que muito essa atenção era muito diferente. Até o de leitura, eu acho que no começo, quando eu não era acostumado a ler, eu li uma página e tinha que voltar a ler de novo, e tinha que voltar a ler de novo, e não prestava atenção, e não conseguia, não sei o que. É só porque... Não sei se eu estou me classificando aqui, talvez eu nunca fiz esse teste, talvez eu tenha, não sei, mas acredito que não. No meu autoteste da vida do Demauro, mas eu lembro disso, de quando eu li um livro, comecei a ler um livro que realmente me pegou, de como eu devorei aquilo e não conseguia parar nunca mais, o que talvez seja outro sinal aí do atenção, porque eu vi algo... Enfim, não estou me autodiagnosticando, como não devemos fazer, mas era isso que eu queria me autodiagnosticar aqui na frente de todo mundo. Eu sempre conto para os meus pacientes uma situação de um cliente meu. Ele não era meu paciente, ele foi meu cliente de coaching, né? E aí ele tinha um histórico de vida que era assim: começou e não terminou várias faculdades, ele já estava na 3ª ou 4ª faculdade, tinha muita dificuldade de estudo e tal, não sei o que. E o coaching, ele tem muito essa coisa de organizar habilidades, né, e tal. E aí a gente tava ali tentando, e ele tinha começado a correr. E para ele a corrida ele tinha um fluxo super legal na corrida, assim, ele ficava bem lá na esteira e tal, e fazia, enfim. Então eu pensava, nossa, mas né, ele consegue manter o fluxo dele de atividade física, o que acontece? E muito inteligente, muito inteligente. Com o tempo, o que eu fui percebendo é que, na verdade, ele tinha uma memória fotográfica. Então, não estou falando que a pessoa que tem memória fotográfica não é inteligente, não é isso. Ele tinha uma capacidade que fazia com que ele guardasse as informações, né? Então, ele conseguia acessar pela memória, não porque ele estava conectando temas. Tipo, é porque ele tinha guardado aquilo. Era um negócio tão louco, assim, que ele chegava no meu consultório... E eu sempre tive estante de livro, né, na clínica e tal. Se eu mudasse os livros de lugar, ele sabia, porque ele sabia a ordem certa. Aí sempre ele puxava o assunto para algum livro, tipo, você tem esse livro? Essa história, não sei o que, esse autor, blá, 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 beleza. E aí, como eu comecei a achar que tinha alguma coisa ali, eu pedi para ele procurar um psiquiatra, mas eu não achei que era TDAH. Justamente por isso, né? O adulto, ele é muito mais difícil fazer o diagnóstico, porque tem várias coisas que se cruzam ali. Eu achei que talvez ele fosse bipolar, porque ele tinha essa coisa meio, fazia muitas coisas, depois não fazia nada, beleza. E aí o médico que ele foi, sem querer, era especialista em TDAH, e o cara fez um teste com ele sem ele saber que foi. Conversou um pouquinho com ele,
falou, você me dá licença um pouquinho que eu preciso resolver um negócio. Deixou ele sozinho na sala e tava filmando, tinha uma câmera na sala. Então deixou ele lá sozinho filmando e depois voltou e mostrou o vídeo pra ele. Falou, olha isso aqui. Ele ficou 5 minutos sozinho na sala e durante os 5 minutos ele não parou quieto em nenhum momento. Ele mexeu em todas as canetas da mesa, organizou, tinha umas canetas assim, em cima da mesa. Aí ele levantou, ele leu, mexeu nos livros do cara, aí ele sentou de novo, aí ele levantou, aí ele ficou olhando o negócio. Aí ele, durante 5 minutos ele não conseguiu ficar parado. Aí, enfim, o cara fez os testes e tal, né? Fez o diagnóstico e quando deu a medicação pra ele, ele falou que foi a primeira vez na vida que a cabeça dele ficou em silêncio, assim, que foi um negócio louco, que ele nunca teve consciência da quantidade de pensamentos ao mesmo tempo que ele tinha e de como isso sugava, né, a vida dele e tal. Então ele falou assim, às vezes eu escovo o dente 11 horas da manhã porque eu acordei 8, enquanto eu tava indo pro banheiro, minha namorada tava com a TV ligada, eu ouvi lá, Egito. Aí eu voltei, sei lá, fui pro meu escritório, abri o computador, nossa, não sei nada do Egito, gente. Aí Egito, Cleópatra, Marco Antônio, moeda, dinheiro, economia, não sei o que ele falou. Da 11 da manhã eu não escovei o dente, eu tô lendo sobre Shakespeare. Mas eu comecei no Egito, entendeu? E então, pra ele, assim, o diagnóstico foi super importante. Ele tirou brevet depois, então ele conseguiu, né, imagina, fazer todo o processo lá para tirar o brevet. Ele fez várias coisas, assim, que eu acho que foi importante, foi muito importante esse diagnóstico. O diagnóstico, no caso, ajudou ele a entender que ele precisa de técnicas para focar e quando que ele tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, como ele consegue simplesmente retomar onde ele parou, né? Voltar e escovar o dente, por exemplo, ali. Não que o diagnóstico seja uma solução ou seja um problema, na verdade é só uma clareza maior de saber que você tem que prestar atenção nisso, né? Uma forma mais ativa. E não usem como muleta, né? Assim, porque eu tenho TDAH, é que você não sabe que eu tenho TDAH, então é bem mais difícil isso pra mim. Cara, é isso, tem muita gente que tem TDAH e consegue ter funcionalidade, consegue entender formas de viver. Né? Então, acho que o episódio sobre muleta tem que ser separado, né? Porque o muleta não é o da sua personalidade, não é o do TDAH, não é o de nada. Se você tem a personalidade da muleta, observe-se, observe-se e vamos gravar um dia aí sobre essa muleta que as pessoas que usam como, porque eu não sei dirigir, eu não consigo ir. Não tem Uber, na não verdade tem metrô, o nome não tem disso nada. é vitimismo, né? A vítima. Vitimismo. Isso, deixa eu anotar aqui que esse é o título perfeito. E aí, gente, então, só pra gente, né, amarrar todos os assuntos aqui. Se você é uma pessoa agoniada, que acha que todo mundo é lerdo, ou tá sempre classificando as pessoas como lerdas, lembre-se primeiro, por que você tá impondo o seu ritmo às outras pessoas, porque que as coisas têm que ser no seu ritmo, né? Lembrar que quanto mais ansioso, agoniado e cheio de tarefas ao mesmo tempo e tal, menos presença você tem. Então, teu quadro de ansiedade vai aumentando cada vez mais. Você pode sim ter... a pessoa pode sim ter um diagnóstico, ter alguma coisa, e você tá ali pressionando ela sem saber os motivos. Então, é um exercício de compaixão, de empatia, de entender e olhar um pouco para o processo do outro. É isso que eu queria que ficasse aí de finalização desse episódio. Vamos para as dicas? Quando eu fiquei pensando nos filmes, eu fiquei lembrando, assim, quem são os personagens que a gente considera lerdo, né? Sabe, os personagens mais, sei lá, que tem esse lugar de lerdeza, enfim. E aí aparece o Joey, do Friends, o Homer Simpson, o Peixinho lá do Procurando Nemo, né? A Peixinha, enfim. Mas no cinema, esses personagens, eles são meio... Sempre tem uma conotação de ser burro, sabe? Tipo a Magda, né? Tanto que a gente fala no Brasil até hoje, né? A série, acho que, sei lá, era lá da década de 90, não sei nem de quando era o Sai de Baixo, mas quando alguém, né, esquece alguma coisa, ou nossa, Magda, né?
Então tem também uma construção do cinema fazendo esse link com a pessoa lerda, com a pessoa burra, com a pessoa que não sabe das coisas e tal, enfim. Tem. E eu pensei em um filme aqui que, na verdade, é parte desse tema, mas não caberia nesse episódio para falar sobre isso. E vou jogar aqui porque está anotado como outro tema pra gente, que é... O filme chama Elementos Secretos, que é o Hidden Figures. Ele é sobre as mulheres matemáticas. Não sei como é essa palavra quando você sua profissão é matemática, enfim. E elas eram da NASA, e é uma história real esse filme, e elas ajudaram o lançamento de um foguete sobre um astronauta, é parte disso a história, que é, na verdade, a classificação da pessoa ser lerda porque ela é de uma outra classe social, porque ela tem uma outra cor da pele, ou porque ela tem um outro gênero. E no caso desse filme são os três, né? Elas são mulheres, elas são negras e elas são mais pobres na sociedade, em um tempo em que esse preconceito era maior ainda do que já é hoje, né? Que hoje já é uma merda, mas antes maior. E quando você classifica a pessoa como lerda só porque ela não é da mesma classe social que você, ou você imagina que ela é inferior porque ela está num grupo diferente. Mas isso não entra como um episódio de gente lerda, né? Entra num episódio de racismo e preconceito. E isso é um episódio, ou vários episódios para serem gravados só nesse tema. Então, enfim, eu acho que é isso. Não tenho dicas diretas, não. Acho que a gente começou brincando, né? Mas tem muita coisa abaixo disso, né? Não é uma discussão rasa. Então, só queria deixar esse pedido aí para as pessoas agitadinhas e rapidinhas e não sei o quê. Que nessa semana você fique mais atento para os seus ritmos, para os ritmos das pessoas que estão, né, do teu lado, porque muitas vezes você é o que causa desconforto nessas pessoas. Você é que torna o dia delas ruim, ou a rotina delas, né? Enfim, você é um ansiogênico para essas pessoas. Então, fique atento a isso, né? Eu sentia esse episódio mais um exemplo, parece uma sessão de terapia mesmo, né? Que no final o terapeuta vem, te dá um soco no estômago e fala: agora você vai lá, volta pro mundo com esse soco no estômago. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Nossa sessão de box semanal. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau.